tô toda roxa. Ai, roxa, somos duas então. Perna roxa, abdômen, costas, braço. Você não tem medo de fazer? Não, Lu, não tenho mais medo, não. Eu acho que pra morrer basta estar vivo. Então eu acho que tem um momento, sabe? Porque assim, a gente nunca sabe. Depois do que eu passei aquela vez... A gente nunca sabe. Aquela vez aos 27 anos, eu descobri que não é quando a gente fica velhinho. A gente não sabe. Às vezes a gente sai de casa e não sabe se volta. É verdade, mas assim, não, eu só tô perguntando porque eu me lembro que quando teve aquela situação com a sua perna, você falou que você ia pegar leve. É, mas eu tô, na verdade, eu acho assim, o que eu fiz agora? Uma lipo e eu pretendo também trocar a prótese do silicone. Então, eu acho que são coisas que têm equilíbrio, sabe, Lu? Por exemplo, que nem eu na época, o que foi o desequilíbrio? Foi o excesso de coisas que eu fiz, por quê? Porque eu queria aquele corpo maravilhoso, então eu coloquei produtos que o meu corpo rejeitou. Sim. Então eu acho que tudo que falta, o equilíbrio é o que nos faz mal, né? E você fez a lipo porque também você não pode malhar. Lá tem uma situação que você não pode malhar. Peso não posso fazer. O que eu posso são exercícios leves. Então eu fiz a lipo justamente para retirar a gordura, porque agora está o concurso Miss Bumbum Brasil, que eu venho apresentando. Então estou me preparando para o concurso, para estar bonitona, para poder apresentar o Miss Bumbum Brasil esse ano. Com certeza você vai estar ótima. E aliás, vamos falar sobre tudo isso, Miss Bumbum, o que rolou, o que não rolou na sua vida pessoal. Coloca aí o primeiro assunto da noite. Andressa Urach, no final do ano passado, você foi internada numa clínica psiquiátrica após um surto psicótico. Mas na semana que ela esteve aqui em Porto Alegre, ela estava fazendo um curso que faz regressão. E isso mexeu, né, com o psicológico dela, com o passado dela. E na sexta ela teve um surto. E seu ex-marido, Thiago Lopes, chegou a afirmar que você teria oferecido seu filho Leon em sacrifício. Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac, que oferecesse o sacrifício do Leon. Andressa Urach, a gente quer saber, é fato ou fake que você teve um surto psicótico, precisou de internação e também pensou em sacrificar o próprio filho? Andressa, então eu acho que a primeira pergunta é uma pergunta bastante difícil, porque para a gente falar do estado mental é uma coisa que... E é uma doença silenciosa, que as pessoas não veem que você está doente. Você pode estar tendo um surto e é tão grave quanto qualquer outra comorbidade, mas é uma coisa tão invisível que ninguém sabe. Você teve um surto? Tive um surto, Lu, e é difícil falar sobre isso porque são flashes que vêm na minha mente. Foi um surto místico. O que é um surto místico? Eu acreditei que Jesus iria voltar naquele dia, porque eu leio muito a Bíblia. Então, o que acontece? Eu estava tomando as medicações erradas, porque eu fui diagnosticada com transtorno de borderline há muitos anos e eu não estava fazendo acompanhamento direitinho como tinha que ser. E brincava com as medicações, às vezes tomava, às vezes não tomava. Então, teve um período da minha vida que a minha família não queria que eu tomasse as medicações. Então, tudo isso me fez muito mal. Por quê? Porque eu não estava conseguindo controlar as minhas emoções. E estava com as medicações erradas. E agora estou com as medicações certas. Eu fui diagnosticada como transtorno bipolar. Quando que você foi diagnosticada com bipolar? Agora na última internação que eu tive, que eu fiquei internada. Mas não foi algo que eu quis, né? Infelizmente aconteceu. Você não fazer automedicação, você ter o diagnóstico correto, para que você consiga ter uma vida saudável junto com a sua família, né? Porque no final da história, quem sofre são os nossos familiares. E hoje eu agradeço, né? No início eu estava bem chateada com o meu ex-marido sobre a internação. E hoje eu reconheço que foi a melhor coisa que aconteceu. Tá, gurias? Foi porque eu realmente precisava. Imagina, eu estava tomando as medicações erradas, estava potencializando, se chama mania, a parte do transtorno. Eu não sei explicar muito bem, tá, sobre o transtorno de bipolaridade, mas tem médicos psiquiatras aqui no YouTube que você pode pesquisar e entender um pouco mais sobre isso. Isso acontece dentro do cérebro e se não for tratado, a pessoa pode ficar demente. Então,
é importante você consultar, tá? É importante você buscar ir no posto de saúde, marcar, pedir para o clínico geral encaminhar você para um psiquiatra para você tomar a medicação. Acho que a partir do mês que vem eu já devo consultar já com a psicóloga e fazer o tratamento também junto, né? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. E é isso. Agora eu vou para casa e fiquei como muito... sente? Como é que tem um surto? Olha, as pessoas que não, assim... Pra mim é real. Pra mim não é algo que não está acontecendo. Para as outras pessoas não. Contigo. Larga ele aqui. Ele é o Isaac. Se tu levar ele vai morrer contigo. Queimado. Tu acha que ele é sacrifício? Andressa, são 4 horas da manhã. Tu acha que o meu Deus não mostra merda? Não tinha. Não tinha merda. Cadê o cocôzinho? Saiu todo de tarde. Será que o nenenzinho tomou laxante? Será que é gostosinho o cocôzinho na boquinha? Ai, Satanás. Satanás, né, sogra? Ele é seu amigo? Ele é o irmãozinho da igreja? Ele é um irmãozinho, né? É que as pombagiras me contaram. E sabe que eles são bons de fofoca, né? Os irmãozinhos da igreja. Eles falaram. Vai deitar, que deu Está acontecendo. Você vê uma coisa que está acontecendo. Por exemplo, eu começo a entrar numa paranoia. Tipo assim, a gente tá conversando e eu tô dizendo, Jesus vai voltar agora, Lu. Ele vai vir agora. Então eu tô contando isso pra você, só que não é uma coisa palpável, é uma coisa espiritual. Então a gente que crê em Jesus, a gente acredita que ele vai voltar. Só que eu tinha certeza que era naquele momento. Naquele dia. Então, até minha mãe falou uma coisa ali, eu não era um curso de regressão, até foi errado o que ela falou, porque ela não sabia explicar muito bem. Mas era um curso que mexia com as emoções. Então tu imagina, para uma pessoa que tem um transtorno bipolar, você ficar mexendo com as emoções não é algo muito recomendado. Então, infelizmente, o meu ex-marido acabou me internando à força. É isso que eu queria te perguntar, não foi algo que você não fazer automedicação, você ter o diagnóstico correto, para que você consiga ter uma vida saudável junto com a sua família, né? Porque no final da história, quem sofre são os nossos familiares. E hoje eu agradeço, né? No início eu estava bem chateada com o meu ex-marido sobre a internação. E hoje eu reconheço que foi a melhor coisa que aconteceu. Não. Como é que foi o desenrolar disso? Primeiro você estava com ele, aí você teve o seu filhinho e estava tudo bem. Nesse dia, qual foi o desenrolar que levou você a ser internado? Nós tivemos muitos problemas de relacionamento durante, não foi algo que eu quis. Não. Como é que foi o desenrolar disso? Primeiro você estava com ele, aí você teve o seu filhinho e estava tudo bem. Nesse dia, qual foi o desenrolar que levou você a ser internado? Nós tivemos muitos problemas de relacionamento durante o nosso convívio, mas eu sempre lutei pelo meu casamento e queria muito que tivesse dado certo. Eu acredito que ele também lutou. Eu respeito ele, sabe, Lu? Eu não tô aqui pra falar mal dele, porque eu acho até feio. É pai do seu filho. É o pai do meu filho. E um dia meu filho vai ver isso, óbvio. Entendeu? Então, eu fiquei muito magoada, porque eu não queria ter sido internada. Teve um momento da minha vida, sim, que eu busquei ajuda médica, que eu pedi a internação, porque eu queria ajuda e as pessoas não me entendiam. Sim. E eu fui lá e consegui a internação e foi muito bom e tomei as medicações. Sim. Só que dessa vez não era algo que eu queria e a minha mãe também não queria. Então minha mãe sofreu muito porque ela pediu para ele que por favor que não me internasse, e ele fez a internação. Mas eu sempre olho pelo lado bom das coisas, sabe, Lu? Eu acho assim que tudo coopera para o bem, até o que é ruim. Quanto tempo você ficou internada? Olha, Lu, eu não me lembro exatamente agora, porque eu tenho um problema assim de memória, mas eu acho que foi umas 2 semanas, uns 20 dias, eu acho. Acho que foi mais ou menos isso. E sua mãe não conseguiu te soltar de lá? Não conseguiu me soltar de lá. Entendo isso, quer dizer... É porque ele me obrigou, né? Não sei se é compulsória que chama, porque ele estava responsável por mim ali, mas aí como ele veio nas redes sociais... Ele estava responsável? Naquele momento, por ser meu marido, sim.
Ele chamou a polícia, aí ele quando me levaram pro hospital, meu próprio esposo tentou colocar o remédio na minha boca para mim tomar. Eu cuspi, porque eu não sabia o que estavam me dando. Na minha cabeça eu achava, é um veneno, entendeu? Então eu achava até que estavam querendo me matar. Porque imagina, eu acredito que Jesus está voltando e do nada eu sou internada, vou pro hospital psiquiátrico, me amarram, me machucam e ainda aplico as injeções, porque quando a pessoa reage, né, quando não é por bem, de uma certa forma, eles dão aquelas injeções. Então eu me vi num filme, aquelas de matar leão, sabe? Que tu acorda não sei quantos dias. Isso. Mas eu fui muito bem cuidada no hospital, sabe, Lu? Eu não posso reclamar sobre isso. Mas ali de primeira eu não gostaria de ter sido internada. Mas qual era a outra opção pra você que estava tendo um surto psicótico? Não, mas não era algo que colocasse a vida de ninguém em risco. Eu tava não, mas falando... talvez a sua. Não, mas eu não tava, em nenhum momento eu peguei uma faca, eu tentei matar ninguém, tanto que isso que ele falou é mentira. Eu falei porque assim, ó, quem conhece a história de Isaac isso sabe... Eu queria te perguntar, você estava lendo a Bíblia, aí você leu de repente essa história de Isaac, que Jesus falou, entregue seu filho, aí ele foi lá entregar, aí falou, não... ia sacrificar, né? Isso. Mas na realidade, quando chegou, não precisava. É tudo espiritual, não é nada físico. Em nenhum momento eu peguei uma faca, em nenhum momento eu falei que ia matar. Não, eu só... Porque assim, ó, de verdade, Lu, quem conhece Jesus, entrega a sua vida para Jesus, entrega os seus filhos para Jesus, entende? Mas é o sentido figurado, não o sentido de matar. Eu não mataria o meu filho. Mas o que eu fiz? Eu disse, ó Deus, o meu filho é teu, toma e cuida, o meu filho é teu. Por isso que eu acredito muito na permissão de Deus, nas coisas que acontecem. Até o que é ruim, o que acontece, é porque Deus está permitindo. Certo, mas por que você acha que o seu marido, ex-marido, enfim, ficou tão, assim, chocado com essa situação? Quando você falou que o que passaram eu na acho mídia, que ele já queria a guarda do Leon. Eu acho que ele já fez tudo planejado, porque pelo que eu vi no processo, porque a gente está lutando judicialmente pela guarda do Leon, pelo que eu vi no processo, foi muito arquitetado, muito maquiavélico, tudo que ele escreveu desde o início até agora, assim, sabe? Então, eu não gosto nem de falar sobre isso, porque é uma coisa que me dói, Imagina. Porque já vai fazer quase 30 dias que eu não vejo o Leon. Pode ficar tanto tempo sem meu filho? Eu fiz uma medida protetiva contra ele, né? Porque ele botou minhas coisas na rua, ele falou coisas que não convém ficar falando aqui. Mas eu me sinto hoje ameaçada por ele. Então eu fui na delegacia e dei parte.